Pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcelo falando. Queridos, hoje nós vamos aí a nossa aula de Sociologia. O tema da nossa aula hoje é identidade, igualdade e diferença, tá ok? Esse tema ele vai estar aí inserido no nosso assunto que nós estamos tratando acerca de antropologia em busca de diferenças e igualdade. Então, a sociologia, como essa ciência moderna que ela vai também estar aí ladeada, vamos assim dizer, pela antropologia, certo? No decorrer dessa aula nós vamos falar aí a vocês a sociologia e a antropologia, o que as duas estudas falando mais uma vez acerca da sociologia, né? Sociologia estuda as sociedades e a antropologia, antecipando aí para vocês, ela vai estudar o homem, né? A ciência que estuda o homem, né? Então, nós vamos aí hoje falar sobre a identidade, igualdade e diferença, tá ok? Nosso contato com o outro, com o diferente, costuma se caracterizar pela curiosidade, pelo espanto. Por exemplo, isto ocorre geralmente de uma forma que nós vamos julgar a cultura alheia, julgar os costumes alheios, né? Tendo a nossa como referência. Nós só vamos julgar, vamos olhar os costumes, porque nós já vamos ter os nossos, a cultura dele, porque nós vamos ter a nossa. Então nós vamos julgar sempre a do outro, tomando a nossa como a superior. Então, nossa cultura como referência de certo ou errado, né? Não nos damos conta de que, para o outro, o estranho somos nós. É como se nos deparássemos com uma outra pessoa, vamos citar aqui um exemplo, um cidadão de uma etnia bem longínqua, seja da Ásia, da África, da Oceania, né? E aí, quando nos depararmos com esse cidadão, nós vamos começar a observar ele, os costumes dele, a cultura dele, a forma dele se vestir, a forma dele caminhar, dele falar, dele gesticular. Tudo isso nós vamos observar julgando ele, a cultura dele, tendo a nossa como referência. Poxa, ele come com a mão, enquanto nós somos seres civilizados, né, ocidentais, comemos com garfo e faca. Olha, ele come com aqueles palitinhos de bambu, coisa mais arcaica. Nós usamos talheres, né? Então nós vamos ter a nossa como uma cultura superior, sendo que ele também, isso nós não nos damos conta, que ele também vai nos observar. E para ele, o estranho somos nós. Ele vai estar lá com os palitinhos dele de bambu, vai dizer, ó, puto, com aquele negócio ali, aquela geringonça colocando na boca, cortando o alimento. Menino, se aquele negócio estiver contaminado, estiver sujo, e se não tiver aquele utensílio, será se ele vai conseguir comer, se alimentar? Né? Então, nós vamos estar também sendo julgados, tá ok? E seremos os estranhos da situação aí, segundo o outro. Então, um julga o outro como sendo estranho nessa relação aí de contato cultural. E aí nós temos uma anedota búlgara, né, do poeta Carlos Drummond de Andrade, que ele dizia o seguinte: era uma vez um czar naturalista que caçava homens. Quando lhe disseram que também se caçavam borboletas e andorinhas, ficou muito espantado e achou uma barbaridade. Né? Observe aí a forma com que o poeta brinca com isso aí. O czar era como se fosse o rei lá na região da Rússia.
e ele era um naturalista, ele preservava a natureza, né? No entanto, ele caçava homens, né? Quando lhe disseram, disse, olha, existem pessoas que caçam borboletas e andorinhas. Ele ficou muito espantado porque era o que ele preservava, né? Então, algumas pessoas ficam espantadas quando dizem que caçam homens, que ainda mantêm pessoas, homens e mulheres, em situação de escravidão, semi-escravidão. Então isso causa espanto em algumas pessoas, em outras as pessoas vai causar espanto esse tipo de situação aí nessa anedota do poeta Carlos Drummond de Andrade, tá ok? A antropologia, pessoal, conceito, o estudo do homem e da humanidade e pode ser dividida em duas, como por exemplo a antropologia biológica, ou seja, a física, e a antropologia cultural e seus entrecruzamentos. Entrecruzamento nós vamos ver daqui a pouco o que é o entrecruzamento cultural. A ciência do homem, no sentido mais lato da coisa, que engloba origens, evolução, desenvolvimento físico, material, cultural, fisiologia, psicologia, características raciais, costumes sociais, crenças e etc. Então, a ciência do homem, nesse sentido mais próprio, ela vai englobar toda a conjuntura de homem e vai se apropriar também de outras ciências, certo? A antropologia ela não vai usar somente a ciência para entender o homem, somente a ciência cultural, somente as formas que ela tem acesso, que ela desenvolve. Não, ela vai usar da psicologia, da fisiologia, né? Vai usar de outras situações aí, como a evolução das espécies, vai tratar disso aí para desenvolver o seu trabalho, certo? Então, podemos dizer que a antropologia seria uma ciência de síntese, sintetiza os costumes sociais, as crenças e ali vai desenvolver os seus estudos. Pega lá a origem, evolução, desenvolvimento físico, material, cultural, fisiológico, psicológico e vai desenvolver os seus estudos. Então sintetiza tudo e nós vamos ter aí essa antropologia física ou biológica, né? E a cultural, a antropologia cultural, pessoal, o que viria a ser aí a antropologia cultural? Antropologia cultural, o conceito aí, nós vamos dizer o seguinte, engloba os padrões de comportamento, as crenças, os valores, os conhecimentos e os costumes que caracterizam um grupo social e, mais do que isso, que fazem com que cada membro de um mesmo grupo interprete o mundo ou mais ou menos parecido. É o seguinte, pessoal, se você faz parte da mesma cultura, se você está vivendo em sociedade, nesse grupo social aí, você vai ter uma visão panorâmica desse mundo, uma interpretação desse mundo aí parecida, né? Se você está vivendo socialmente entre pessoas da mesma cultura, você sai, você vai comer de talher ou você vai comer com os pauzinhos de bambu. Vai depender do grupo social em que você esteja inserido, tá ok? Ah, professor, eu não estou inserido nem no grupo de cá, nem no grupo de lá, mas quando eu saio, eu como de talher com o grupo de lá. Quando eu saio com o grupo de cá, eu como os pauzinhos de bambu, mas quando eu estou em casa, eu como com a mão. E aí? Mais na frente nós vamos entender aí o que seria esse conceito, certo? Conceito de alteridade. Mas mais adiante, eu não vou adiantar o assunto não. Tá ok? Então nós temos aí, pessoal, uma manifestação cultural, né? Da cultura negra,
religiosidade, né? A religiosidade afrodescendente, matriz africana. Então isso aí vai ser uma manifestação cultural, ok? E aí nós temos mais um fator aí dos negros no Brasil colonial. O que foi isso? Observe aí o Jean-Baptiste Debré, esse pintor francês, ele vem ao Brasil no período colonial e ele vai esculpir, pintar os negros que viviam aqui no Brasil colônia. Observe que ele pinta alguns aí parecendo umas madames, né? E outros parecendo lá os guerreiros que estavam prontos para irem ao fronte, a combate, certo? Então ele aí está trazendo traços culturais diferentes para inserir nessa sua gravura, nessa sua pintura, tá ok? E aí nós temos o Pedro Martinelli, que ele vai conviver com os indígenas para entender a cultura indígena, para entender como eles viviam. E aí alguns povos em específico, observa que eles tinham costumes de se marcarem, outros com pinturas corporais, com adereços bem coloridos, né? Esses aqui com adereços aí na boca. Aqui nós já vemos uma indígena com o seu bebê e aí alimentando um animalzinho, me parece que uma capivara aí que perdeu a sua família e ela está amamentando. Isso é um absurdo. Pessoal, nós temos que entender. Eles vivem em harmonia com os animais, com as plantas. Então isso para eles é um ato de amor, de respeito. Por exemplo, ele perdeu, o animalzinho aí perdeu a sua mãe e ele precisa comer, né? E aí ela tá. É diferente na nossa concepção de mundo hoje, entender uma cena como essa, mas para eles é algo normal, né? É algo normal, é uma manifestação, uma demonstração, melhor dizendo, de amor, né? Amor aí pelos animais e o respeito, porque é desses animais que eles irão se alimentar depois, né? Os índios eles vivem da caça, da pesca e da agricultura, né? E aí, pessoal, nós temos aí alguns grupos, isso aí nós podemos chamar de grupos sociais ou tribos, pode ser tribos urbanas, né? Pessoal que gosta muito de pinças, o outro ali do meio parece mais um Wolverine, né? Os pincers, a questão também das tatuagens, né? Então, isso aí são grupos sociais ou tribos urbanas. E aí, pessoal, a antropologia e a cultura. Sociologia, a ciência da sociedade. A antropologia, a ciência dos homens. A sociologia ela vai estudar as sociedades e a antropologia ela vai estudar os homens. Então é normal e natural a sociologia sempre citar a antropologia, tá ok? Porque os homens eles formam sociedades, eles estão nas sociedades, tá ok? E a antropologia vai formular os seus estudos acerca dos homens, comportamento, cultura, a crença, religiosidade. Antropologia e cultura. A antropologia ela é uma ciência que vai surgir aí no século XIX, certo? É uma ciência nova e ela vai despertar um interesse no modo de vida de outros povos diferentes do europeu. Os primeiros antropólogos aí serão os europeus no período lá das grandes navegações, no período do colonialismo, né? Do neocolonialismo.
já no século XIX. E nesse período aí do neocolonialismo, no século XIX, o neocolonialismo europeu, vai surgir aí essa ciência e vai estudar as sociedades com hábitos bastante diversos. Qual o objeto de estudo? As manifestações políticas, artísticas, estrutura familiar, formas religiosas, idioma, ou seja, a cultura de um povo. Aí você pode dizer, professor, mas eles vão estudar as manifestações políticas? Sim, as manifestações políticas, até mesmo numa aldeia indígena, pessoal, nós temos as manifestações políticas. Porque o que viria a ser a política? Vamos deixar a politicalha de lado, a politicagem também, né? Que está imbuída aí no sistema político do Brasil e em muitos países do mundo, que não tem nada a ver com a corrupção ela é inerente do ser humano. A questão da política, pessoal, é o que? Política é um ato, é o ato de bem governar. Então, quando nós falamos que a antropologia vai estudar as manifestações políticas, nós falamos que ela vai estudar a forma que as pessoas governam e são governadas nessas culturas, certo? Então, o ato de bem governar, governar para os outros, isso é fazer política, certo? Corrupção, essas coisas aí não é política, não. É politicagem, politicalha. E isso é inerente, isso é um comportamento do ser humano. Isso é inerente ao ser humano, não tem nada a ver com a política, certo? Isso aí já seria um desvio de caráter do cidadão e não tem nada a ver com política. Certo? Então essas manifestações vão fazer parte da antropologia cultural, certo? A cultura de um povo. E aí, pessoal, nós vamos ter aí a cultura no seu sentido pessoal, né? O cabedal do conhecimento, a ilustração, o saber de uma pessoa, o sentido geral. No sentido pessoal, nós vamos ter o comportamento e o conhecimento da pessoa, certo? No sentido geral, complexo de atividades, instituições, padrões sociais, ligados às difusões das belas artes, ciências humanas, afins. No sentido geral, nós já vamos observar a manifestação em um todo. Toda a conjuntura cultural e o envolvimento dessas pessoas, das instituições, certo? Ligado na forma com que elas consomem também essa cultura, certo? Isso tudo vai estar ligado aí no sentido geral. Então, para a antropologia engloba padrões de comportamento, as crenças e os valores, os conhecimentos e os costumes que caracterizam um grupo social. E mais do que isso, que fazem com que cada membro de um mesmo grupo interprete o mundo de um modo mais ou menos parecido. É o que eu falei mais cedo. A forma com que os grupos estarão interpretando o mundo, elas são diferentes a partir da cultura. E nos mesmos grupos, no mesmo grupo social, as pessoas elas irão interpretar o mundo com a forma semelhante. Por exemplo, vamos a um exemplo prático. Vamos falar de um dos valores aí que seriam a religiosidade, os padrões de comportamento, as crenças, né, os valores religiosos.
Se você vai conversar com grupos religiosos diferentes, os grupos eles terão uma vertente, uma visão diferente, mas se contrapondo uns aos outros. Mas dentro do mesmo grupo, você vai ter uma visão uniforme. Vamos nos aprofundar disso aí. Você vai se reunir com um grupo de candomblecistas, com um grupo de, vamos lá, budistas, com um grupo de islâmicos. Vamos lá. Vamos falar acerca do casamento. Vamos lá. Casamento. Casamento para os islâmicos é até a morte ou até o marido não aceitar mais aquela pessoa. Então ele já vai, o marido ele tem o direito e o poder de repudiar a sua esposa e pode ter mais de uma esposa. Já no budismo não, a coisa já se não deu certo, separe, está tudo certo e não tem essa de o homem ter mais poder sobre a mulher como no caso do Islã, e no caso do candomblessista, eles já vão ter aí, se não deu certo, cada um segue o seu caminho, segue sua vida, o casamento é desse, mas tem os orixás aí, que os orixás podem não querer que vocês se separem, vocês estejam reunidos, estejam juntos, para tentar viver. Então, os grupos, eles terão visões diferentes dos grupos, certo? Mas quando você vamos falar de casamento entre o grupo Islã. Todo mundo reza na mesma cartilha. Todo mundo tem a mesma visão. Ou deveria ter, né? Entendeu? Isso é a cultura, é o comportamento, é o que vai englobar aquela crença, e aqueles que terão a crença verdadeira, eles irão seguir esses costumes, essas diretrizes, irão ter a mesma visão, tá ok? E aí nós vemos aí os elementos. Quais são os elementos da cultura? Concretos e materiais. Formas abstratas de pensamento. Vamos entender melhor isso aí. Se todas as populações humanas possuem a mesma carga genética, elas se diferenciam por suas escolhas culturais, cada uma inventando soluções originais para os problemas que lhes serão colocados. No entanto, estas diferenças não são irredutíveis umas às outras, pois, considerando a unidade genética da humanidade, elas representam aplicações de princípios culturais universais, princípios suscetíveis à evolução e até de transformação, né? Esse Dennis Uche foi ele quem disse isso. E o que é que ele está querendo dizer? Diz, as populações humanas, elas evoluem. Então, a partir do momento que esse homem ele vai evoluir, ele vai adquirir conhecimentos, vai melhorar o seu entendimento, ou vai entender de uma forma diferente. E aí você pode observar nesse exemplo aí, o homem ele já morou em cavernas. Hoje ele já passou a ter um outro entendimento, já passou a desenvolver uma cultura diferente, e hoje ele está morando em edifícios, casas, né? Já saiu das cavernas, tá ok? Então é isso que vai falar acerca das soluções originais para os problemas que lhes são colocados, tá ok? Essas diferenças não são irredutíveis. Elas podem existir hoje, podem não existir amanhã, ou um grupo pode enfrentar um problema de uma forma, o outro grupo de outra forma, certo?
mas eles vão apresentar aplicações e princípios culturais universais, princípios suscetíveis de evolução. Então, as soluções elas irão evoluir ao longo dos anos. Quando o homem saiu das cavernas, ele foi morar direto num edifício? Lógico que não. Né? Tivemos a casa de pau a pique, nós tivemos a palafita, nós tivemos a casa de madeira, nós tivemos as edificações de alvenaria, e assim foi evoluindo, né? No momento aí, e hoje ainda continua em evolução, não parou de evoluir, tá ok? E a cultura? O homem compreende e avalia tudo que ocorre à sua volta. Escolhas culturais são o que diferem as sociedades humanas. Biologicamente, os homens são iguais, mesma espécie, e são resultado de um acúmulo de experiências de várias gerações e podem alterar-se conforme a necessidade do grupo. Então, a depender da necessidade do grupo, haverá sim essas alterações, a depender de uma necessidade de tempo, de clima, né? De instabilidade, então, ou da própria geografia, um terreno plano, um terreno sinuoso, um terreno montanhoso, vai depender, e aí eles irão procurar adaptar-se a esses locais, ao que lhe está posto, ao que lhe está ofertado. Antropologia e civilização. Isso aí, pessoal, nós vamos falar do eurocentrismo. O que vem a ser isso? A influência do evolucionismo, né, de sociedades simples e primitivas para complexas e sofisticadas. Conceito de cultura misturado com o conceito de civilização. Pessoal, o que é que vai acontecer aí? Nesse eurocentrismo, nós vamos ter a influência do evolucionismo. Nesse evolucionismo aí, os europeus eles diziam o seguinte no século XIX: vamos colonizar. O neocolonialismo parte nesse princípio aí. Vamos colonizar para levar civilização a essa gente. Vamos tirar essa gente da ignorância. Né? Isso era o que alegavam os colonizadores. E essa influência de evolução vai trazer o que? O eurocentrismo, a Europa como centro do mundo. E aí o conceito de cultura misturado com o conceito de civilização. Vamos levar a nossa cultura para eles, para tirá-los da ignorância. É aquele exemplo que eu falei lá no início da aula. Eles vão, o cidadão que está comendo lá de garfo, vai olhar para o que está comendo de palitinho e vai dizer, ele é um tonto. Ele precisa ser educado. Já o que está comendo de palitinho lá vai olhar para ele e dizer, rapaz, esse cara aí ele não regula bem da cabeça não. Ele precisa aprender a se alimentar melhor. Então, um vai ser esquisitão para o outro. Então, os europeus, quando chegaram nesses locais, as culturas locais olharam e disseram, pai, o que é que esse povo branquelo aí veio fazer aqui? E olha o jeito que eles se vestem, e começa essa alteridade aí entre esses povos. E com o passar dos anos, os antropólogos passam a questionar o procedimento de tomar a própria cultura como referencial para a análise das outras. Então, os antropólogos começaram a questionar esse negócio aí. Diz, rapaz, e esse negócio está certo? Quer dizer que eu vou questionar a minha cultura, quer dizer, lá na minha cultura eu sou alfabetizado, eu sei ler, eu sei escrever, mas e na cultura deles? Será se isso é necessário?
saber ler e escrever no meu idioma, eles sabem falar o idioma deles. O que é que tem importância na cultura deles, né? Mas na cultura deles, um papel escrito, um documento, não tem valor nenhum. O que tem valor é o que se fala. Então, o que se fala na cultura deles tem valor. Um aperto de mão entre dois homens acertando algo tem um valor maior do que um documento lavrado em cartório. Então, é a cultura deles, certo? E aí os antropólogos começam a questionar esse procedimento aí. Não, eu vou tomar a minha como um exemplo e a minha é evoluída e eles têm que evoluir ao grau que eu estou, né? Isso começa a ser questionado. E aí nós chegamos na alteridade. O que viria a ser essa alteridade? A antropologia é a ciência da diferença, né? Da alteridade. A alteridade se opõe à identidade. Do latim, alter quer dizer outro, certo? A identidade, eu é igual à identidade. O outro é igual à alteridade. A relação entre membros da mesma cultura é identidade, né? Eu me identifico com pessoas brasileiras, nordestinas, sergipanas, são cristovenses, eu me identifico, certo? A relação entre membros de culturas diferentes, aí é a alteridade. Mas eu veio um aborígene, por exemplo, chegou aqui, nós estamos conversando e eu me dei bem com ele. Então, essa relação entre eu e ele, um começou a entender o outro, essa relação é uma relação de alteridade, certo? É quando um entende o outro, certo? Entende, respeita, se opondo, mesmo não havendo essa identidade, mas havendo aí esse respeito, essa ação de entender e respeitar a cultura do outro e não de tentar colocar a sua cultura, como os europeus fizeram, a sua cultura como referencial. Você tem que ser igual a mim, porque a minha cultura é superior à sua. Não, você tem a sua cultura, eu tenho a minha e podemos conviver harmonicamente. Ok? Então isso é o que deveria ser aí a alteridade. Antropólogos estudam as condições em que se estabelecem os laços de identidade e as relações de alteridade. No mundo globalizado, há uma tendência de uniformização dos valores e crenças da cultura em massa, né? Levando aí os meios de comunicação esses meios de comunicação se difundindo em massa, principalmente o uso da internet. Então isso nós podemos dizer que é a globalização cultural, levando os homens a passarem do mesmo modo. Por exemplo, alguém fez um post e aí agora esse post vira uma febre e as pessoas começam a reproduzir esse post também, espalhado pelo mundo. Então isso aí seria uma tendência de uniformização dos valores, né? Sabe-se lá por que ele fez aquilo, qual era o motivo, né? E às vezes eu não tenho motivo nenhum para fazer aquilo e estou fazendo. Né? Acredita-se que todas as culturas humanas são equivalentes e apenas diferentes entre si, mas ao mesmo tempo certos grupos buscam uma diferenciação. Então a minha cultura ela é equivalente à cultura dos outros, né? E já está provado que a partir do momento em que uma cultura se aproxima muito da outra, ela absorve
traços culturais daquele e aperfeiçoa a sua cultura. Podemos citar o exemplo nosso, cultura brasileira. Nós temos traços da cultura negra, da cultura indígena, da cultura dos europeus, e juntou tudo isso aí e formou a nossa cultura, a cultura brasileira, o povo brasileiro, que é o povo quem vai produzir essa cultura. Então nós temos esses traços aí, certo? Então a nossa cultura ela não é superior nem inferior a de ninguém, ela é equivalente, certo? E apenas diferente. Ela é equivalente, porém diferente, tá ok? Então esse cidadão aí, o Claude Lévi-Strauss, ele é um antropólogo estruturalista. Aí essas duas imagens são do mesmo, né? O Lévi-Strauss já idoso, ele é um francês e ele desenvolveu um modelo teórico, que permitia aprender a invariabilidade da cultura, procurando explicitar esse capital comum da humanidade e do qual ele se alimenta para elaborar seus modelos específicos. A cultura ela vem a ser a maior riqueza quando ele se refere a capital. Aí capital comum seria o capital financeiro, né? Que as pessoas se referem. Ele não é que a cultura seja um capital financeiro, mas ele se refere a capital para tentar demonstrar esse poder, essa importância que a cultura tem para a humanidade, tá ok? Para ele, a cultura vai substituindo a natureza na medida em que vão sendo criadas ao longo do tempo regras para o bom funcionamento da sociedade. Então, à medida que a sociedade vai se replicando, se reproduzindo e evoluindo, por exemplo, nós comíamos sentados à mesa, mas aí as pessoas não vamos agora comer sentados, comíamos sentados no chão, agora vamos comer sentados à mesa. E aí essa é uma nova regra que passa a ser criada e ao longo do tempo isso passa a ser adotado para o bom funcionamento da sociedade. Okay? Os encontros sociais passam a ser agora sentados à mesa e não sentados ao chão. E isso começa a ser reproduzido. O que vai diferenciar uma cultura da outra é o modo como cada uma estrutura pela mesma cultura a vida social. Como é que nós vamos, por exemplo, como é que a cultura negra vai estruturar essa cultura na vida social deles? E como é que os brancos, como é que os índios vão estruturar a sua cultura, a vida deles? Então como é que vai ficar? Ah, mas tem uma coisa que isso só funciona mais para os negros, tem outra que só funciona mais para os... existe isso. Existe, mas para isso existem as adaptações e as evoluções, né? Que ele mesmo cita, o Lévi-Strauss, tá ok? Então, esse cidadão ele viaja o mundo, passa aqui no Brasil, ele gostou bastante do Brasil, não gostou tanto assim da Baía do Guanabara, mas ele gostou do Brasil, viajou aí o Brasil de norte a sul, conviveu com alguns grupos indígenas durante um determinado tempo. E diga-se de passagem, os antropólogos, muitos deles conviveram tantos com grupos indígenas que muitos antropólogos franceses eles vieram a findar as suas vidas vivendo em aldeias indígenas, abandonaram dinheiro, fama, as suas vidas social que eles tinham na sociedade e vai conviver com os indígenas, produzindo lá
os seus livros, editando, publicando, mas tendo a cultura indígena como a sua cultura. Eles adotaram as suas culturas indígenas. Isso aconteceu muito no século XX, pessoal. No século XX, muitos antropólogos franceses, alemães, holandeses, belgas, muitos deles adotaram essas culturas e foram viver entre os indígenas. Tá ok? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem